Shalom, shalom, paz e graça seja com todos nós, em nome de Jesus. Como prometido, cá estamos terça-feira com a nossa voz dos últimos tempos. E para o dia de hoje trago como tema Jesus na Terra, Crucificação, parte 2. Sem mais delongas, vamos ao livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, assim diz: de sorte que haja em vós um mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vemos aqui Jesus tomando a posição de servo, e esse servo somos nós. Veio à terra para que nós pudéssemos subir aos céus. Jesus, quando é crucificado e entrega o seu espírito, é sepultado, ele passa a carregar nossa maldição. O livro de Isaías diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões, castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isso quer dizer o quê? Que Jesus tomou nosso lugar de pecadores, de condenados, para que nós pudéssemos ser livres. Quando ele morre por todos nós. E muitos de nós pensamos que após a morte de Jesus, Jesus subiu aos céus. Não, após a morte de Jesus, nós subimos aos céus. Jesus ficou aqui. Por isso Paulo ele diz o seguinte: agora vivo não mais eu, mas Cristo é que está a viver aqui. É a minha vida, não está mais comigo. Se formos abrir o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. O versículo 5 diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é que a Bíblia diz aqui? Diz que nós, estando na terra, quem está vivo é Jesus. Nós estamos mortos com Cristo, escondidos em Deus. Mas o nosso desejo pelas coisas da terra faz com que dia após dia nós desçamos do céu para voltar a ocupar o nosso antigo lugar. Jesus, quando sobe, ele sobe em carne para representar todo o homem salvo pela sua crucificação. É um corpo que está lá em que representa todo o homem, para que todo homem cá na terra represente a Deus. Por isso ele diz no livro de João: vocês devem ser um, ou seja, todos nós em conjunto representamos uma só pessoa. E Jesus, uma só pessoa nos céus, representa todos nós em conjunto. Mas o apetite desordenado, a prostituição, os desejos da carne, faz com que todo aquele que um dia foi aos céus com Jesus comece a voltar para a terra, fazendo com que perca a sua salvação. Por isso, no livro de Hebreus diz o seguinte: aquele que uma vez foi iluminado, recebeu a palavra, recebeu os mistérios, recebeu as promessas, depois volta atrás, não resta mais nenhum sacrifício por ir. Por quê? Porque se fosse ainda para haver um sacrifício, seria necessário que Jesus fosse crucificado novamente. Mas nós, pelos nossos desejos, começamos a preferir voltar à terra. É o mesmo que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Moisés vai ao Egito para ir resgatar o seu povo, e eles aceitam ir a caminho de Canaã, mas quando começam a desejar o pepino, os salários, dizem a Moisés: seria muito bom se tivéssemos ficado lá. Por quê? Porque sentimos como se estivéssemos mortos. Realmente, a Bíblia diz: nós estamos mortos com Cristo. Um morto não tem desejo de prostituição. Um morto está livre deste mundo. Sempre que você se encontra numa situação de voltar a desejar as coisas passadas, voltar a ser atraído pelas coisas passadas, quer dizer que você está a tentar ressuscitar para poder voltar à terra. Sempre que você está morto em Cristo, tenta ressuscitar, fica a saber que no físico você está a ressuscitar para a alegria,
mas no espírito para ressuscitar, para recuperar a dívida que Jesus já pagou. Jesus desceu para que nós pudéssemos subir, mas nós subimos ainda com desejos de descer. Por isso que depois de um ano de conversão, não conseguimos ficar firmes, recuamos. O problema é único. Você quer subir sem ter morrido. Muitos aceitam Jesus por circunstâncias. Jesus não se aceita por circunstâncias. Jesus se aceita por fé. Jesus se aceita não pelas circunstâncias. Sempre que você aceitar Jesus pelas circunstâncias você o irá rejeitar. Se você aceitou Jesus porque está triste, no momento em que a alegria vier, você vai o abandonar. Para aquele que aceita Jesus pelas circunstâncias, porque o filho está doente, porque já não tem o que comer, essa aceitação de Jesus é falsa, porque assim que a sua vida começar a ganhar um rumo de bonança, você vai o abandonar. A Bíblia diz no livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 8, começado do versículo 7, diz o seguinte: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. O que é que fez com que o povo de Israel recuasse? É que o clamor deles não foi por necessidade de Deus. O clamor deles foi pela opressão dos seus exaustores. Quando o povo de Israel saiu da opressão, já não tinha ninguém para lhe castigar. Sua vida já estava a melhorar. Por isso decidiram abandonar o Senhor. A única forma deles continuarem a adorar o Senhor até no deserto era que os egípcios aparecessem lá e açoitassem eles. Eles iam continuar a clamar. Assim que pararam de ser castigados, eles também pararam de clamar. É o que está acontecendo com muitos cristãos hoje. Quando estão mal na vida, eles oram com fervor. Quando estão pobres, eles oram por emprego. Quando não estão a conseguir fazer filhos, eles oram pela criança. Mas depois de conseguirem, festejam com cerveja, consagram seus filhos aos curandeiros para tomarem remédios, etc. Depois de começar a ver e teve que sacrificar as festas noturnas para conseguir este casamento, agora como já não precisa de um casamento, já casou, começa a olhar as festas noturnas e começa a sentir saudades. Há pessoas que, depois de conseguir o emprego que tantos jejuaram para ter, quando tem, eles já não têm mais necessidade, já não tem mais dor, já não vê mais motivos de continuar a orar, porque foram a Jesus sem estar dispostos a morrer. Jesus diz o seguinte: aquele que vem após mim, se não carregar a sua cruz e seguir-me, não é digno. O que é a cruz? A cruz simboliza morte. Porque todo aquele que carrega uma cruz tem que terminar num sítio, o sítio da crucificação. Todo aquele que segue a Jesus enquanto não tem sua cruz, quando ver que chegou no lugar da morte, vai lembrar da vida que teve lá. É por isso que, quando Jesus falava da crucificação, de morrer para si, a Bíblia diz que na crucificação a multidão é que gritava: crucifica-o. Por quê? Um dos pontos que o povo apresentava lá como acusação é que ele está nos ensinar coisas que não nos é lícito seguir. Mas quando estavam com fome, estavam lá. Quando estavam doentes, estavam lá. Mas as diretrizes que Jesus estava a dar: você deve deixar de viver para este mundo. Eles disseram: não, nosso rei é César. Apelamos a César. Esse diz que não podemos dar tributo ao César. Ele diz que nós não podemos nos importar com as coisas deste mundo. Somente aqueles que aceitaram seguir os conselhos de Jesus é que conseguiram chegar no local da crucificação. A Bíblia diz no livro de Timóteo: Demas abandonou-me amando o presente século. Ou seja, aceitou Jesus sem antes ter aceitado morrer. Há muitos que aceitaram Jesus, vão prosperar, vão ter os seus carros, vão se formar na faculdade, mas não vão ser salvos porque não aceitaram morrer. Todo aquele que deve estar disposto a viver por Jesus tem que certificar-se de que está disposto a morrer por Jesus. Porque viver por Jesus, mas não morrer por Jesus, é vão. Quando Jesus diz: olha, Pedro, você não acha que se eu quisesse não ia orar meu pai enviar anjos para me salvar? Mas eu aqui estou numa posição de viver por meu pai e morrer por meu pai. Porque todo aquele que só vive, mas não morre por uma causa, está condenado à escravidão. Porque quando ele começar a viver vida boa, vai adorar a Deus. Mas quando lhe disser que é necessário morrer, ele é capaz de negar a sua fé. Este é um ensinamento que eu tinha para hoje, que Deus colocou no meu coração. Espero que você, amado aí em casa, levante-se
e volta a ficar em pé e volta a tomar o lugar de soldado de Cristo, porque para isso fomos chamados. Não só para viver por Ele, mas também a morrer por Ele. Não aceite com que Satanás te ressuscite para as coisas desta carne. Estamos crucificados com Cristo. Agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Deus abençoe e a paz do Senhor esteja com todos vós. Mishlam.